Olá, gente! Sejam bem-vindos. Mais um programa Mundo dos Eventos começando. E hoje eu fiz questão de trazer uma pessoa aqui que pode contribuir muito para você, empresário, no ramo de eventos, de buffet, né, de bar. Eu vou falar com o Antônio Ferreira Júnior. Ele é presidente há 10 anos do Senhores. Senhores é sindicato de hotéis e restaurantes e bares e similares desde 1985 e está aqui para dizer o que de bom está fazendo para essa classe toda de empresários nessa situação de quarentena, né? O que o sindicato aí está fazendo para melhorar. Não é isso, Júnior? Obrigada por ter vindo. É isso, obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição. Perfeito. Vamos lá então, mostra um pouquinho para nós qual é a função desse sindicato. Tá, olha, o sindicato, primeiro deixa eu falar para você a abrangência do sindicato. O sindicato, imagina uma linha, Campos do Jordão, Taubaté, São Luís do Paraitinga, para cá até Guararema, Santa Branca. Então esse miolão são 18 municípios que formam a base do Senhores São José dos Campos. A função do sindicato é defender os interesses da categoria, esse é o institucional. O que significa isso? Significa que quando existe algum problema comum, o sindicato atua para resolver da melhor maneira possível, tentando, junto ao poder público, ou de alguma maneira que a gente possa atuar. Nós temos lá à disposição o serviço o escritório de advocacia que presta consultoria, né? Assim, a gente tem o nosso maior problema dos empresários, problema trabalhista. Então, nós temos lá um advogado que tira as dúvidas, enfim, orienta do empresário. Tá. Então, a gente defende o empresário, defende o interesse da empresa. E tem o sindicato dos trabalhadores, né? Então é isso. E a gente vem atuando agora com essa crise maluca toda aí, né? Quer dizer, o nosso setor, como vários outros, nosso setor vem sofrendo bastante. Né, imagina... Porque é um dos segmentos que deixa para depois, né? Que a pessoa corta do orçamento dela, não é? Exatamente. Assim, uma família ou numa situação de crise econômica, o que as famílias cortam em primeiro lugar é isso, comer fora, é passear, é ir ao cinema, ir ao teatro, tudo isso vem primeiro. E quando volta, é o último, a voltar. Perfeito. Então, assim, é uma classe, é uma categoria, né, para usar o chavão aí, que realmente impacta, né? Sofre os impactos. E a gente também não pode esquecer que o país vem sofrendo, já passando por uma crise econômica desde 2014. Então, é uma época de 2015, do final de 2014 em diante, sofremos com a crise econômica e as famílias já vinham cortando, né? Esse tipo de coisa. Então a gente estava, na verdade, começando uma retomada, uma leve retomada, como a economia do país inteiro, né? Como todo o resto E aí essa crise pegou as empresas descapitalizadas. O que significa isso? Não estou falando de todas as empresas, eu digo algumas empresas, a maioria, digamos, sem dinheiro ou sem capital de giro. Então, numa situação dessa, quem tem capital de giro consegue passar pela crise muito mais tranquilo de quem não tem. Com certeza. Quem não tem capital de giro tem que ir a banco, tem que de alguma maneira se financiar. Então, esse é um problemaço que nós estamos encontrando, que as empresas estão encontrando. Você colocou aqui na descrição, restaurantes, bares e similares. O que são similares? Olha, similares é uma lista bem grande, mas só para trazer alguns itens a mais, porque além de hotéis, restaurantes, bares, temos doceria, sorveteria, pizzaria, bomboniere, buffets, trailers, e uma lista enorme. E esses têm que ser empresa, não pode ser um autônomo, a doceira que faz doce na casa dela. Ela não tem como se CNPJ. Se sindicalizar. Não, só a pessoa jurídica. CNPJ. Tem que ser pessoa pode jurídica. Pode ser o MEI, pode ser... Pode, pode, mas tem que ser pessoa jurídica. E quantos sindicalizados tem hoje? Então, hoje nós temos na nossa base de dados, dos 18 municípios, 11.500 empresas, né? Fazem parte, nós temos lá cadastradas. Mas isso não significa que todas elas, por exemplo, contribuem, pagam as contribuições. Ah, não? Você pode ser sindicalizado sem pagar? Então,
Poder não pode, mas assim, sindicato já é um nome que tem um estigma meio complicado. Totalmente. Então, quando você fala sindicato, imagina um sindicalista em cima do caminhão e com o microfone falando, assim, berrando e tudo. No nosso caso, nós não somos assim. Nós somos sindicato porque existe entidade, é uma coisa da lei, né, que é obrigado a ter o sindicato patronal naquela região. E só que nós somos um sindicato de pessoas amigáveis, civilizadas, assim, eu vou aos lugares, eu não fico falando sindicato, não fico, sabe, eu tenho empresa também, tenho um restaurante também. Que é o Vila Velha, que é o restaurante Vila Velha. Gente, ele existe há muitos anos. 52 anos. Olha só, e a comida é maravilhosa, viu? Mas é bom. Assim, a minha conclusão é que a gente tem acertado mais que errado. Para durar 52 anos, não é? Então, assim, perfeito? Não, mas a gente acerta mais que erra. Mas voltando, então, várias empresas não contribuem, né, não pagam lá a contribuição assistencial, por exemplo. Então, a contribuição assistencial, a contribuição sindical, que era uma vez por ano, e era em função do capital social que está no contrato social da empresa, essa foi proibida, essa não existe mais. Tá. Então, o que existe hoje é a contribuição assistencial, que é um valor e depois um valor fixo, ele é trimestral, e é um valor fixo, R$140, mais R$14 por empregado. Mesmo assim, as empresas não contribuem... 140 a cada 3 meses. Isto. Tá. Mais R$14 por empregado. Por empregado. E aí é mandado, o contador deveria preencher, a empresa recolher. Mas isso é uma discussão já antiga aí, de paga, tem que pagar, não tem que pagar. Existem alguns contadores que acham que não tem que pagar, mas existe uma lei que garante, enfim, mas isso não é o mais importante. Pelo que eu entendi, é importante você de dinheiro. Não existe entidade sem dinheiro. Sim. Sem dinheiro não tem internet, não tem escritório, não tem telefone, não tem gente trabalhando. E nós lá, com a gente, trabalhamos hoje, estamos em 5 pessoas, todos com curso superior. Assim, o desempenho é diferenciado. Inclusive, o nosso sindicato de São José dos Campos, ele tem um lugar em destaque, digamos assim, no estado de São Paulo. São 24 sindicatos no estado de São Paulo. Então, o sindicato de São José está entre os 4 mais organizados, que mais atuam. Não é por minha causa, que isso já vem do passado, a gente aprimorou, melhorou, enfim. E aprende, como né? Tem que ser, né? 35 anos de experiência, como tem que ter mesmo, entendeu? Aí você disse que uma das funções que o sindicato tem é um departamento jurídico para auxiliar os empresários em alguma situação. Quais outros benefícios? Olha, nós temos uma lista enorme de empresas associadas, empresas parceiras que oferecem produtos e serviços com preços diferenciados para quem for da categoria. Entendeu? Vários, uma lista enorme. Tem desde serviço de consultoria até cursos de inglês, sabe? Tem um monte de coisa. E agora, mas o trabalho mais importante que o sindicato faz, sem dúvida nenhuma, é a negociação da convenção coletiva de trabalho. Essa negociação ela é feita uma vez por ano e quando o sindicato, no nosso caso patronal, a gente senta com o sindicato dos trabalhadores e negociam as condições para o próximo ano. Que condições? Qual vai ser o salário, o piso, qual vai ser o aumento, quais as cláusulas que vamos tirar, vamos colocar, cláusulas sociais, cláusulas econômicas. Assim, é o que vai mexer no bolso do empresário e no bolso do trabalhador também. Sim. E aí é uma negociação desgastante, a gente fica lá o tempo todo, às vezes sai até uma briga no sentido assim de depois volta, enfim, a gente tem que chegar a um acordo e normalmente chega, né, todos os anos. E no nosso caso, nossa base territorial, são 3 sindicatos de trabalhadores. Então eu negocio 3 convenções coletivas por ano. É desgastante, cada cidade, Campos do Jordão, em torno, São José dos Campos, em torno de Taubaté.
cada cidade com uma característica, com um jeito, então... E é tão pertinho, e é tão diferente, né? É muito diferente. Eu percebo isso no meu segmento de eventos, né? Imagina em outros setores. Sim. Antes da gente começar a entrevista, você falou que você é voluntário, né? Que você não ganha para isso, é isso? Isso. Sindicato patronal não é remunerado. A sua função, mas dos 5 são. Sim, tem 5 pessoas que trabalham. Que essa contribuição que os empresários pagam é para pagar esses custos. Isso, pagar esses custos. Mas você não recebe salário. Não, eu não recebo salário. Há 10 anos. Exato. Então é uma atividade paralela, né? Eu sou do Vila Velha e tem essa atividade paralela que é prestar esse serviço. Isso aí é uma coisa voluntária, não tem salário, não tem... Mas é importante, porque alguém tem que assumir isso. E tem que levar de uma maneira que, né, pelo menos as pessoas não reclamem. E isso é o que acontece. Se reclamar, reclama um pouco. É isso aí. E qualquer... É fácil se cadastrar? O empresário só deseja lá Sim. abrir um food truck, por exemplo. Isso. Entra nos similares, né? Sim, é só entrar em contato, mandar documentação, é fácil. Tranquilo, faz o cadastro, está lá cadastrado. Aí, estando cadastrado... Aí recebe todas as informações que a gente manda, tem e-mail marketing também, empresa parceira. Às vezes, por que e-mail marketing? Pô, é uma coisa chata, mas às vezes tem um produto que você está procurando e ele, chega para você e aí você, putz, eu estou precisando disso, o preço é mais interessante que o mercado porque é uma condição diferenciada. Então, existe isso também, a pessoa cadastrada, além das informações do sindicato, newsletter que a gente tem mensal, que é eletrônico, né, com as informações. Além disso, outras informações que a gente precisa, a gente manda para você. A pessoa, outra coisa importante, uma vez por ano, para fazer essa negociação da convenção coletiva que eu disse, antes disso é feita uma assembleia geral com os empresários. Os trabalhadores mandam uma pauta de reivindicações. O que eles querem, quanto querem de aumento, enfim, eles mandam o que eles querem. A gente pega essa pauta, a gente manda essa convocação, aí a pessoa recebe e deveria ir lá participar da Assembleia, porque é lá que define os parâmetros para negociação. Sim. Entendeu? E aí, o que a gente vê, eu vejo, né, ao longo desse tempo todo, é que a gente faz todo um trabalho, publica, liga, manda carta. E as pessoas não vão? E vão 6 pessoas. Que nem reunião de condomínio. 8 pessoas. Meu Deus 11.500, 8 pessoas. E aí, sabe o que acontece? Eu convoquei a Assembleia pelos meios que eu preciso de acordo com o Estatuto. A gente faz muito mais do que isso, porque manda carta, liga... E aí, as pessoas não vão. O que está acontecendo? Cheque em branco para quem vai. Claro. E aí não pode reclamar depois. Se o pessoal chegar lá e falar, olha, a gente concorda com 10% de aumento. Não sou eu que dou o número, é a Assembleia. Sim. Aí eu vou negociar podendo dar aumento de 10%. É que nem reunião de condomínio, né? É isso mesmo. Mas agora a gente vai falar de outro assunto. Sim. No próximo bloco vamos falar de as atitudes para essa quarentena, né? Para poder ajudar aí os empresários. Fica aí que a gente já volta. De volta aqui com o presidente dos senhores, que é o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, que é o Antônio Ferreira Júnior, que está há 10 anos à frente, trabalho voluntário, né? Diga-se de passagem, que é importante. E o sindicato existe há 35 anos. E aí, eu trouxe você mais especificamente para isso, Júnior, para dizer para os empresários que estão cadastrados o que é que os senhores estão fazendo para ajudar esses empresários nessa quarentena. Olha, a gente como função principal que a gente fez, né, ou vem fazendo, fechar acordo com o Sindicato dos Trabalhadores, específico para essa situação que nós estamos passando hoje. Acontece que isso não é uma coisa simples, porque a gente vem falando que as empresas vão quebrar.
As empresas não têm dinheiro para pagar mais do que o mínimo, né? Porque se a gente tenta fazer um acordo e que a empresa tem que se comprometer com isso, se comprometer com aquilo, não vai ter. E aí, a gente fez um acordo com o sindicato de São José. Aí logo em seguida saiu o MP, medida provisória 936, que tratava de suspensão do contrato de trabalho, que tratou de férias coletivas, tratou de diminuição de carga horária e diminuição de salário e tal, que ficou melhor do que o nosso acordo. Então, esse acordo, na verdade, ele tinha que ser adequado a essa medida provisória. O pessoal de São José não concordou mais. A gente não conseguiu fechar novo acordo. Então, por exemplo, ficou valendo a medida provisória, que é uma medida que foi interessante, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas, que alivia. Quando você faz a suspensão de contrato de trabalho, a empresa para de pagar o empregado e o governo paga. Então, a empresa ganha algum tempo de um fôlego por 2 meses, são 60 dias. E a gente não conseguiu. Mas, em Campos do Jordão, depois de muita batalha, inclusive com a mediação do Ministério Público do Trabalho, o MPT, que é assim, eles defendem os trabalhadores assim, de uma maneira muito forte. A gente ficou até um pouco preocupado, porque eles são autoridades, eles, né? Vai uma procuradora que participa da reunião. Então, a reunião, eu e o advogado patronal, e do outro lado o sindicato dos trabalhadores, com o advogado e ela. E a gente foi conversando, a primeira reunião não foi muito legal, na outra reunião a gente conseguiu chegar num acordo com a mediação do Ministério Público do Trabalho. E em Campos do Jordão a gente está fazendo um trabalho muito interessante, que muitas empresas mandou embora todo mundo. Mandou o hotel grande, foi fechado, mandou embora. E o que é que nós estamos fazendo? Foi combinado o seguinte, dentro desse pessoal que foi mandado embora, alguns, por exemplo, não tinham 1 ano de trabalho, então não vão receber nenhum benefício. O que a gente combinou? Vamos sentar, nós, sindicatos das empresas, nós, né, patronal, com os sindicatos dos empregados, trazer a empresa, falou, empresa, você mandou embora algumas pessoas que não vão ter acesso a nada. Traz essa pessoa de volta e suspende o contrato de trabalho dele. Porque ele fica recebendo, pelo menos por um tempo, do governo. E não tem custo nenhum para você. Então, vocês praticamente estão intermediando o que tem de lei aí e mostrando caso a caso para não prejudicar tanto os empregados. E a empresa também não, sabe por quê? Porque a empresa que não fizer isso, o Ministério Público do Trabalho vai entrar com uma ação contra elas e eles são violentos, entre aspas. Assim, eles são agressivos e vão pegar de uma maneira mais séria. Então, nós estamos fazendo esse trabalho para as empresas. Empresa, não vai ter custo nenhum para você. O problema. Você recontrata ou traz essa pessoa de volta de uma maneira legal, suspende o contrato de trabalho, ele recebe, então não vai te prejudicar a pessoa. A gente, né, não dá para você torcer contra ou querer o mal do trabalhador. A gente não quer o mal do trabalhador. Nós temos que querer o bem. Isso. Porque, primeiro, é uma pessoa. Imagina, ficar agora sem ter... não vai conseguir comer. E a empresa precisa do trabalhador, uma precisa do outro. Exatamente. Então, essa situação ficou bem interessante e o Ministério Público do Trabalho ficou bem feliz com o que a gente está fazendo juntos. Sim. Não estamos puxando assim, a brasa para a nossa sardinha, nem para o outro lado, estamos resolvendo problemas. Isso. Infelizmente, aqui em São José dos Campos e Taubaté, nós não conseguimos fechar esse acordo desse jeito, que seria interessante também. Ajudaria a empresa, falou, olha, o Ministério Público vai te processar, vai entrar com uma ação trabalhista. E eles sabem disso, que isso vai acontecer, os empresários? Em Campos, agora sabem, aqui em São José não. E agora vai saber, porque você está aqui na TV, exatamente. Vai falar. Sim, mas aí, como isso, a gente foi feito um levantamento de todas as empresas que lá em Campos, que estariam enquadradas nisso, e nós fizemos, junto com os trabalhadores, com o sindicato, um contato com essas empresas, estamos fazendo uma reunião virtual de mediação e está assim, sendo muito interessante, bem legal. Para a empresa também. Sim, exatamente. Muito bom, muito bom. Júnior, e aí, como que tá? Eu vi
Eu vi os números do Sebrae esses dias, das empresas que fecharam. Fiquei muito triste, muito triste. Como que tá? O Sebrae disse 600 mil empresas já faliram, já fecharam. 12 milhões e 800 mil pessoas desempregadas, fora os 14 que já tinha. É muito, muito, muito sério. E aí, você já tem esse número de empresas? Não precisa citar quais são, mas aqui em São José, ou na sua abrangência, o número de infelizmente, fechamentos? Não, a gente não tem a gente não recebe essa informação oficial. O que nós temos é assim, por contatos a gente ouve falar que a empresa B, o C, o A estão fechando e a gente acha lamentável isso. Lamentável. Né? E não é que as pessoas queriam fechar, que realmente a situação chegou num ponto que não dá mais. É outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui, que eu acho que é bem importante, que é o seguinte: o governo federal anuncia recursos ajudando os micro e pequenos empresários, 40 bilhões, não sei quantos bilhões. Tatiana, você vai ao banco como empresário, esse dinheiro não chega. Então, esse dinheiro não chega na ponta do tomador, que a gente chama. Então, a empresa não tem acesso a esse recurso. Para quê? O capital de giro, se não tem acesso a um recurso, numa situação especial, como a gente tem agora, com taxa de juros, prazos, carências, fica difícil continuar. Entendeu? Fica bem difícil. Então, quando você vai ao banco e vai lá pedir, né, para o seu gerente, olha, eu quero aqueles recursos que o governo federal está anunciando, né, com taxa de juros, com prazo, com carência, por causa da situação. Não tem, não chega. O que chegou até agora foi aquele do salário, que é uma situação bem interessante, é 3,5% ao ano, e o governo deposita na conta direto do empregado, não passa, o empregador fica só com a dívida. Tá. Mas tem carência, uma situação interessante. Mas tem algumas restrições, o banco só faz para quem já fazia folha de pagamento completa com eles, enfim, tem algumas restrições. Mas financiar capital de giro, que é o que precisamos, não tem. Dinheiro na mão não mesmo. Chega. Você pagar o fornecedor, você pagar o aluguel, temos bom, enfim, eu acho, e eu tenho uma preocupação, a gente vai falar, eu acho que eu vou até me adiantar aqui, em relação como voltar, o que acontece se voltar. Isso, então aproveita já finaliza. Essa seria a minha última pergunta, já finaliza já, que a gente tem 2 minutos só. E aí, essa é a dica, como vai fazer para voltar? O que vai acontecer, qual a nossa preocupação? Se não voltar, nós temos vários que não estão fazendo delivery, bares e restaurantes principalmente, que não estão fazendo delivery, porque não tinha essa estrutura e tal. E tem alguns que estão fazendo e, assim, conseguindo de alguma maneira sobreviver ao faturamento de delivery em relação ao faturamento total é bem menor, então a estrutura não paga. E qual a minha preocupação? Se for, o Dória agora dia 8 vai colocar lá como vai ser a abertura para o Estado de São Paulo, se voltando, por exemplo, no caso dos restaurantes, o que vai acontecer? Quando fala que pode reabrir, a negociação, suspensão de contrato de trabalho, a diminuição de horas e salário, isso tudo é suspenso. Volta a equipe toda, volta a equipe toda com salários, de acordo com a convenção coletiva. A sua negociação, 90% da nossa categoria é imóvel alugado. E aí o que acontece? Esse pessoal, essa negociação cessa também. E aí a empresa vai voltar com todos os custos e do lado do faturamento, mesas com 2,5 metros de pelo menos era o que o Felício estava propondo, né? Eu imagino que vai ficar mais ou menos por aí. Mesas com 2,5 metros de espaçamento, ocupação da metade da capacidade da mesa. Se mesa para 4, sentam 2, se é para 8, sentam 4. Entendi. Então, o lado da venda vai ficar baixo, sem dizer que as pessoas não vão, eu acho. Não vão de imediato. Vamos sair, vamos lá. Não vai. Então, a gente vai voltar com custo cheio, custo total e o faturamento baixo. Essa conta não vai fechar. Não vai fechar. E aí os empresários vão precisar mais de vocês ainda. Mais da gente, mais do governo, porque isso é recurso, precisa passar essa fase.
Nossa, que situação difícil. Gente, é muito triste ter que falar sobre isso. A gente queria Sim. falar de problema e trazer a solução. Sim, mas tá agora todo a gente... mundo aprendendo junto a solucionar, Isso. né? Estamos trocando o pneu do carro para o carro Com ele andando. Isso que está acontecendo. Então, para finalizar aí, chame os seus cadastrados, se coloque à disposição para ajudá-los. Olha, a gente, como fala sempre, nós estamos à disposição de todos os empresários. Quem tiver alguma dúvida, tiver alguma ajuda também, lá ninguém é dono da verdade, obviamente a gente tem uma experiência de como tratar isso, mas ligue para a gente, procure, nós temos o site senhores.com.br, enfim, nos procure para nos ajudar e que a gente possa saber o que você precisa para a gente poder te ajudar também. Perfeito, porque cada empresário tem uma dificuldade específica, né? Então não deixe de pedir ajuda. Ah, mas vão fazer o quê? Olha, pelo menos não fica sozinho sofrendo e vamos encontrar uma solução, né? Nós temos mais condição de ajudar. Por lá do que você sozinho aí procurando uma solução. Isso, é isso aí. Bom, dava para desenrolar muito mais aqui, mas nosso tempo está curto. Quero agradecer a sua presença, viu? Obrigado. Se você perdeu a primeira parte, entra lá no YouTube depois, vai ter todo o programa, a entrevista lá na íntegra para você. Tá aqui o site do senhor, se você é empresário e quer entrar em contato, né, para pedir ajuda, não morra, não fique com esse problema sozinho, Exatamente. né? Procure aí os senhores para te ajudar. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham auxiliado. Se você assistiu, se você perdeu a primeira parte dessa entrevista, entra lá no canal do YouTube que tá toda ela para você, assim como todos os outros programas estão disponíveis no YouTube, no meu canal e no canal da TV. E no próximo bloco tem Mágico